Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Alesp para dar início a um programa que já faz parte da grade aqui desta TV, Assembleia Convida. E hoje nós temos a satisfação e a honra de estar aqui nos estúdios da TV Alesp, o deputado federal Jogiabe, 3 vezes deputado estadual aqui nesta casa e hoje exercendo o seu primeiro mandato como deputado federal pelo PSD, ex-prefeito da bonita cidade de Mogi das Cruzes, e também aqui uma honra estar recebendo o deputado federal Arnaldo Jardim, nosso colega, 4 vezes deputado federal aqui nesta casa, também uma pessoa que está envolvido com a questão da temática energia no nosso país. O deputado Jogiabe, ele é o vice-presidente da Frente Parlamentar em defesa dos consumidores de energia elétrica e combustíveis instalada lá na Câmara dos Deputados. E o deputado Arnaldo Jardim faz parte também desta frente. Nós tivemos a honra de ser instado para presidir a frente aqui em São Paulo, e de tal modo que tivemos um lançamento no dia 10 de maio aqui na casa, com a presença de 10, 12 deputados federais na oportunidade, dentre os quais o deputado Jogiabe, o deputado Arnaldo Jardim, a presença do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, o presidente efetivo desta casa, Barros Munhoz, tantos outros deputados, o presidente da Frente Nacional, o deputado César Halum, de tal modo que ali demos um pontapé inicial para nos envolvermos também nessa discussão nacional a respeito da defesa do interesse maior do consumidor de energia elétrica e combustíveis no nosso estado. Então, para iniciar, deputado Jogiabe, bem-vindo a este programa. E o que é que o senhor acha do custo da energia elétrica no nosso país? É a mais cara do mundo? Bem, primeiramente, deputado José Bittencourt e amigas e amigos da TV Alesp, meus sinceros agradecimentos. É fundamental que esta casa, que na verdade é o maior parlamento da América Latina, nós possamos ter essas riquíssimas oportunidades para discutir aquilo que, acima de tudo, envolve a nossa sociedade, envolve a qualidade de vida de todos nós paulistas e brasileiros. Eu diria sim, José Bittencourt, o meu professor Arnaldo Jardim, que eu trato de professor não por um elogio artificial, mas efetivamente porque eu gostaria só de perder 1 minuto para fazer essa colocação extremamente procedente. Eu era presidente do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes. O deputado Arnaldo Jardim foi deputado estadual constituinte e nós estávamos com muitas dificuldades para que o governo do estado de São Paulo, naquela época, era desapropriador de vastas áreas para a formação de reservatório de água para abastecer a região metropolitana. E nós não tínhamos condições de um interlocutor perante o governo do estado de São Paulo para ajudar os produtores rurais a encontrar o pagamento através de acordos. Porque se deixar na justiça, meu Deus do céu, são décadas e décadas. Feito essa referência muito legítima e de coração, eu diria que outro dia, deputado José Bittencourt, da mesma forma que Vossa Excelência, o deputado estadual da Assembleia do Rio Grande do Sul, Hernani Polo, ele lançou a frente estadual. E nós fomos lá com o presidente da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional, deputado César Halum, para poder acompanhar a montagem e a estruturação da Frente Estadual Gaúcha. E lá, ele disse, o deputado Hernani Polo, que numa conta feita entre a despesa de 2 padarias, uma no Rio Grande do Sul, na capital, Porto Alegre, e outro em Buenos Aires, na Argentina, no final do ano dava uma diferença maior, deputado Arnaldo Jardim, da padaria brasileira de R$20 mil só no custo da energia elétrica. Daí a razão dessa importância, principalmente de 1990 para cá, quando estamos integralmente dentro do processo de globalização, nós temos que abaixar a tarifa de energia elétrica, porque é um dos componentes como insumo, não só para a indústria, para as empresas, mas principalmente para os moradores e
por que não dizer, notadamente da faixa assim de baixa renda, é fundamental que nós possamos melhorar o custo da energia, socializando-a em todas as camadas e podemos no Brasil competir, não digo em termos de ser o maior país do mundo, mas ter armas suficientes para que a nossa concorrência em termos internacionais sejam da melhor forma possível. Portanto, eu quero aqui agradecer o seu trabalho extremamente importante aqui no Estado de São Paulo, que, como sempre nós falamos, é a locomotiva, né, do território nacional, e sabemos da importância através da Fiesp, como também da FAESP, que é a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, a importância de baixar a tarifa energética gerada pelas hidrelétricas do Brasil inteiro, em prol da qualidade de vida do cidadão e das cidadãs brasileiras. Olha, isso é uma grande verdade, né, deputado Arnaldo Jardim? O Brasil torna-se um país mais competitivo, portanto, com o seu custo, chamado custo Brasil, reduzido, se tiver dentro aí do seu parque industrial redução da tarifa da energia elétrica. O Brasil se torna mais competitivo. O Brasil é um país que tem privilegiado por Deus em relação à questão da sua natureza, não é? Os grandes rios, a hidrografia brasileira é extremamente privilegiada pelo Criador, não é? 80% do que se produz de energia no nosso país vem da hidroeletricidade. Evidentemente tem outras matizes que nós ao longo do programa estaremos colhendo aí as opiniões e evidentemente nos abeberando do conhecimento desses ilustres deputados federais que eu tenho a honra de fazer parte do círculo de amizade desses dois deputados. O Brasil está explorando, mesmo que timidamente, mas investindo na biomassa, não é? Quer dizer, na bioenergia, através do bagaço da cana. Aqui no estado de São Paulo isso é altamente promissor, não é? O secretário Zé Aníbal, ele tem demonstrado isso, tem levantado essa bandeira. A energia eólica, a energia solar, a energia nuclear, etc. Então, nessa mesma linha, o custo da energia elétrica no Brasil, ela pode reduzir? Tem espaço para redução, deputado Arnaldo Jardim? O custo da energia, meu caro deputado Zé Bittencourt, é muito alto no Brasil. E ele pode e deve ser diminuído, esse custo. Essa certeza que me faz, com muito entusiasmo, estar aqui com você. Eu quero parabenizá-lo por isso. Nós sabemos que o nosso público que assiste a TV Alesp é um público diferenciado, se interessa pelas coisas, é muito politizado. Mas muitas vezes, até mesmo alguns debates são feitos aqui, a gente tem uma sensação de que tem uma distância entre a vida de cada um de nós e aquilo que se discute. E isso que você propôs, deputado Zé Bittencourt, é algo que tem a ver imediato com a vida de cada um dos senhores que estão nos assistindo, cada uma das senhoras, com todas as famílias e com todos os empreendedores. Diminuir o custo de energia significa ter um menor custo de vida, significa uma vida melhor para todos. Por isso que está de parabéns o querido deputado José Bittencourt. José Bittencourt poderia escolher várias bandeiras, e escolheu, ao lado de outras que traz também, mas se concentrar nessa área de lutar, mobilizar para diminuir o custo de energia. Isso tem meu respeito, meu entusiasmo. Aliás, uma bandeira que é muito bem conduzida lá na Câmara Federal pelo deputado Junge Abe, que é vice-presidente de uma frente criada para tratar disso, e o Junge dá sequência àquilo que foi a sua trajetória de vida. O Junge fez uma delicada aqui menção a mim, eu retribuo. Esse fato é verdade, ele se lembrou, eu era líder do governo aqui na Assembleia, ele líder dos produtores rurais ali da região de Mogi das Cruzes, e nós tivemos essa oportunidade de cuidar junto desse assunto. Ele foi vitorioso, nós tivemos juntos, e isso abriu toda uma trajetória que faz com que o Junge seja respeitado por nós. Bittencourt, parabéns pelo que você está fazendo, pela frente que está acontecendo. A pergunta que talvez sobre na sequência disso é o seguinte: isso que vocês estão propondo aí, que o José Bittencourt desfraudou, isso é sonho? Isso é uma coisa que não tem jeito? E a nossa certeza é que tem jeito.
e que está na hora. Nós precisamos aumentar a mobilização, porque mais do que nunca é necessário. Quais são as notícias dos jornais por esse período? A produção industrial caiu, nós vamos ter um crescimento muito menor do que se imaginava, e nós temos, portanto, uma situação que nós precisamos de ter, na indústria particularmente, na produção como um todo, um fator de apoio importante, uma diminuição de custo para que essa retomada aconteça. E na vida de cada um. Daqui a pouco, com essa estabilidade que nós temos da economia, ou até esse baixo crescimento, nós daqui a pouco começamos a ter risco de ter algum desemprego, a oferta não está crescendo tanto, então mexer nisso é muito importante. Por que a energia é tão cara no Brasil? Eu acho que nós podíamos um pouco conversar sobre isso, para aí a gente buscar os caminhos para mudar essa situação. Claro. E, inclusive, a competência legislativa é federal. Eu digo quanto à questão regulatória, né? Nós temos hoje a Lei 10.848, que trata a lei federal, que trata da questão do marco regulatório sobre a questão energética aqui no país. Eu gostaria de ouvir dos senhores, nessa linha que o deputado Jardim coloca, quais são as ações do governo federal em relação à definição do modelo, que é preciso definir um modelo para essas concessões que estão se encerrando a partir de 2015, não é? No âmbito do estado de São Paulo, nós temos usinas aqui que também os contratos se encerram. Não só a questão da geração, mas também tem o aspecto da transmissão e da distribuição da energia, que são todas concessionárias, né? E evidentemente que ao final do contrato, do tempo de concessão, volta para o ativo do Estado, volta para o poder concedente, e aí começa a discussão no Congresso Nacional. Como é que isso está sendo conduzido lá no Congresso Nacional, deputado Júlio, deputado Jardim? Olha, deputado José Bittencourt, em boa hora, o presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa dos consumidores de energia elétrica e combustíveis, o deputado, inclusive do estado que a tarifa de energia elétrica é a mais cara do Brasil, o estado de Tocantins. Portanto, em boa hora, ele abriu uma frente a todos nós, deputados federais, inclusive fazemos parte, juntamente com o deputado Arnaldo Jardim, para que 2 projetos fossem apresentados. Está tramitando na casa. Um deles é o projeto que entra diretamente na questão da tributação. Ora, sobre a energia elétrica de todos nós, pessoas jurídicas e pessoas físicas, nós pagamos uma enormidade de impostos. Por exemplo, na esfera federal, é o PIS/PASEP e o COFINS. Então, um dos projetos é exatamente para que nós possamos delimitar, né, o teto desses impostos em nível federal. E também um outro projeto de lei que cuida da extinção da reserva global, como também a reversão no desenvolvimento energético. Para que nós possamos entender isso e para que a dona de casa, você estudante, você trabalhador, os empresários possam entender o que seja a reversão global, é que muitas vezes há 40, 50 anos atrás, quando se construiu as usinas de geração de energia, né, houve a parceria com a sociedade civil, através do capital das entidades privadas. E lá foi colocado todo o custo, inclusive na implantação. Ora, muitas vezes, ao longo desses últimos 10, 15 anos, muitos contratos que eram de 30 anos venceram. E na renovação, não houve a discussão e praticamente todo aquele custo de investimento na construção continuou. Daí a razão de que nas restantes quase 120 empresas concessionárias de geração de energia, transmissão de energia e também de distribuição de energia, o Congresso Nacional, através do Senado e da Câmara, sim, em função dessa frente, nós estamos, através desse projeto de lei, fazendo com que nos novos contratos, sim, a serem assinados, não haja mais a repetição daqueles custos de investimento na implantação, o que quer que seja,
que já foi amortizado. Né? E depois, no que seja o desenvolvimento energético, é que em todos os programas, né, que tem subsídios para atender, por exemplo, determinados segmentos, sim, agricultores de renda baixa, consumidores de renda baixa, é evidente que a maioria está contribuindo e subsidiando. Essa lei, então, faz com que, dali para frente, uma vez aprovada, né, nós não tenhamos mais, da parte do governo federal, aproveitando, né, esses subsídios, tirando de outros segmentos da sociedade. Esses dois projetos, tenho absoluta certeza que vão ao encontro, sim, em primeiro lugar, para tentar baixar em nível federal a energia elétrica. E depois, deputado José Bittencourt, os deputados estaduais, não só aqui do estado de São Paulo, mas de todo o território nacional, têm uma tarefa extremamente importante. Por quê? Nessas tarifas de energia elétrica recai também, está certo, deputado Arnaldo Jardim, o famigerado ICMS. Tem estados como Minas Gerais que as contas chegam a quase 40% para 45% de ICMS sobre a tarifa de energia elétrica. Então são dois grandes trabalhos do Parlamento brasileiro, independente do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, sim, para poder pressionar o Poder Executivo nas negociações e nas próprias medidas governamentais, baixar esses tributos que caem sobre a tarifa de energia elétrica. Nós aqui na Assembleia já tomamos duas medidas, que é justamente através do expediente da moção de apelo à Câmara dos Deputados e ao Congresso Nacional, que esses projetos sejam priorizados. Estamos colhendo assinaturas, deputado Arnaldo Jardim. A Fiesp, ela tem um portal, um endereço eletrônico para a chamada petição eletrônica. Qualquer cidadão pode acessar e já tem cerca de 350 mil assinaturas. E nós estamos colhendo também assinaturas pelo nosso turno e queremos, com todas essas assinaturas, não só em São Paulo, mas em outros estados, verdade, essa frente chegar lá no Congresso Nacional com 2, 3, 4 milhões de assinaturas, muito mais do que a ficha limpa, que chegou com 1.200.000 assinaturas lá, não é isso? E foi adiante. E foi adiante, não é? E foi adiante. O senhor reflete a respeito dessas colocações do deputado Jundiaí, em relação ele falou sobre os investimentos iniciais, sobre os impostos, o PIS, o PASEP e o CONFINS, a questão do ICMS aqui no estado. Sua ponderação, deputado Arnaldo. Primeiro, vocês estão assistindo aqui, vendo que é um debate diferente, né? Porque todos nós temos o mesmo compromisso, estamos no mesmo rumo. Então nós ficamos um pouco complementando para tentar transmitir a você as informações, você muitas vezes se familiarizar com alguns dados, porque depois nós queremos cobrar, né? Nós queremos que aquilo que pediu o José Bittencourt seja feito por todos. Sem dúvida. Cobrar que entre no site do Bittencourt, entre no site da Fiesp, no meu site também tem lá o manifesto, tem no site do deputado Jundiaí, para que você possa se engajar conosco e nós caminharmos juntos e conseguirmos a diminuição do custo de energia. O deputado Jundiaí colaborou muito agora, e ele sempre explica bem, porque ele deu detalhes sobre como se forma o preço. Chega para cada um caro. Agora, qual é a pergunta? Ele é caro porque a produção de energia no nosso país é cara? Não é verdade. A nossa produção de energia no Brasil é uma das mais baratas do mundo e chega no bolso de cada um como uma das mais caras do mundo. O que acontece nesse caminho? Tem muita cobrança de parte do governo federal, dos chamados encargos, por parte do governo do estado, do ICMS. Então são encargos, tributos, impostos que fazem com que esse crescimento aconteça de uma forma tão grande. É possível diminuir isso? Nós temos certeza de que é possível. Muito bem. E isso não significa nenhuma atitude irresponsável. Tipo assim, puxa, mas tira esse dinheiro e vai faltar? Não vai faltar. A conta de consumo de combustível, CCC, é uma coisa que foi criada pelo governo, porque cada um de nós, morando aqui em São Paulo, em qualquer estado, nós dávamos um percentual a mais na conta de energia para poder comprar combustíveis. Sabe para fazer o quê, minha gente?
para esse combustível sair daqui, da refinaria de Paulínia, por exemplo, entrar num caminhão, o óleo, ir até Manaus, chegar em Manaus, ser queimado para produzir energia. Porque lá não tinha a energia da hidroelétrica, não chegava lá. Agora está chegando, porque chegou o gás de Urucum, sim, o sistema está interligado, então nós queremos acabar. Porque quando aconteceu isso, o governo continuou cobrando encargo. Agora, não, nós precisamos disso para outras finalidades. Não, tem que acabar. Então tem que acabar, isso significa uma diminuição. Aquilo que o deputado Júnior explicou tão bem, a reserva global de reversão, era o seguinte, foi feita a concessão e se desse algum problema na geração, na transmissão, na distribuição, tinha uma reserva para o governo pagar as empresas que fizeram isso. Está acabando o período de concessão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre como sim, esse período pode ser bem usado sim, por nós. Está acabando. Então essa reserva não precisa mais. Então não adianta a gente cobrar por isso. Nós queremos acabar com isso também. Tá certo? Ou seja, são medidas que podem ser tomadas, são fáceis, são execuíveis, são realistas. E o que nós vamos ganhar com isso? Um custo para cada um menor e para nosso sistema de produção, para a indústria, você diminuir esse insumo, evita, por exemplo, que usina de alumínio nosso esteja pulando e sendo montada no Paraguai, ao invés de ser no Brasil. Ou de outras usinas que vão para o Peru, ou de outros, como outro dia o do empresário Jorge Gerdau, um dos grandes sim, empresários do Brasil, sim, e é uma pessoa que tem espírito público. Porque tem empresário que só quer ganhar. É, exatamente. Tá certo? E tem empresário que quer ganhar, mas tem uma visão da sociedade. Esse é um sujeito que tem essa visão. Sem dúvida. Tá certo? Ele demonstrou que eles têm usinas no Canadá e o custo da energia no Canadá e nos Estados Unidos mais barato do que aqui nós estamos fazendo. E diga-se de passagem, nós estamos nos encaminhando para um break, e diga-se de passagem, a energia produzida no Canadá, Estados Unidos, China, Japão, é a base do fóssil, não é a base da matriz petróleo, que é um altamente poluente. É verdade. Não é? Então nós vamos discutir mais adiante, como bem ponderou o deputado Arnaldo Jardim, essa questão sobre as concessões. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui para os ilustres deputados. Meus amigos, meus convidados, pessoas que dignificam a política brasileira. Isso aqui tem que ser ponderado e registrado. A caminhada, a trajetória incólume, a trajetória republicana do deputado Arnaldo Jardim, do deputado Jurgiabe, nos inspira e nos motiva a continuar fazendo política, com P maiúsculo, e defendendo os interesses da cidadania. O que fazer diante dessa realidade dos governos de abrir mão de receita sem ter uma perspectiva de compensação? Se vai extinguir, ou pelo menos diminuir, os impostos, os encargos em cima da energia elétrica, da onde tirar a compensação para não agredir a lei de responsabilidade fiscal? No próximo bloco.
Deputado Arnaldo Jardim, nós deixamos aqui uma interrogação no ar para os nossos telespectadores. Com a palavra. A pergunta do deputado Bittencourt foi a seguinte: puxa vida, então nós estamos falando de retirar encargos e impostos. Com isso diminui a arrecadação do governo. Vai dar alguma complicação? O governo tem gastos. Com isso nós vamos incorrer em risco na lei de responsabilidade fiscal? Eu acredito que não, deputado Bittencourt. Primeiro, com relação aos encargos que nós estamos nos referindo do governo federal, eles são encargos que já cumpriram a sua finalidade, é CDE, CCC, RGR, é uma confusão de letras, mas todos têm essa característica. Era para cumprir um determinado objetivo, já foram. Durante então, o são período da programas concessão? Permanentes. Alguns deles por período sim. de concessão e outros, como a questão de combustível que eu contei, Sim. que era porque o sistema lá precisava de um apoio. Agora não precisa mais. Nós temos um outro que é para o Luz para Todos. Está praticamente concluído o programa Luz para Todos. Hoje nós temos um percentual pequeno de propriedades que ainda não têm a energia elétrica. Sim. Então estão cumpridos. Segundo, com relação ao ICMS, precisa de ter um pacto. Nós aprovamos na comissão de Minas e Energia, está indo para a Comissão de Constituição e Justiça, um dispositivo, viu, Bittencourt? Sim. Vou até adiantar. Sim. Alguns estados ficaram meio assim, mas nós aprovamos que modifica a lei do ICMS. Cada estado define a sua lei, o percentual, mas tem uma lei geral mãe que é aprovada no Congresso Nacional. Então nós colocamos que o ICMS não pode incidir sobre a tarifa social. Porque há uma lei da tarifa social. Abaixo de um determinado nível de consumo, você tem um tratamento São Paulo diferenciado. 90. Abaixo de 90, tá certo? Abaixo de 90. Então agora nós estabelecemos que o ICMS não pode incidir, para que realmente essas pessoas que consomem menos, pessoas mais necessidades, com maiores limitadores, que não tenham esse custo a mais do ICMS. E pensando no aspecto arrecadatório, se diminuir o custo da energia, por outro lado, fomenta o setor produtivo e aumenta mais ainda a arrecadação. Tem mais emprego, tem mais geração de renda, etc. Não é? Você faz um círculo virtuoso a partir disso aí, incrementa até o próprio consumo, que pode aumentar diante do menor custo. Hoje, nós temos um dado surpreendente. O consumo per capita de energia no Brasil é 60% do que é o consumo, você vai falar, na Alemanha? Não. No Japão? Não. Da Argentina. Da Alemanha nós consumimos per capita 4 vezes menos. E nós consumimos 60% do que um argentino em média consome. Tá certo? Ou seja, nós temos que ampliar esse consumo. Mas isso faz o quê? Diminuindo o custo e aumentando aí a oferta de energia. Muito bem. Deputado Jorge, nós sempre refletimos a respeito das alternativas, né, de matrizes de energia elétrica. O Brasil, essencialmente, tem aí a hidroeletricidade como carro-chefe, mas tem outras alternativas. O que o senhor diz a respeito disso? E, evidentemente, sempre na perspectiva da vinculação do preço da energia, do custo da energia. Olha, deputado José Bittencourt, inclusive na esteira das considerações do deputado Arnaldo Jardim, eu diria que todos nós, brasileiros e brasileiras, temos que ter a consciência da preciosidade que nós temos, exatamente a força da hidrologia revertida em energia elétrica. Esse é um patrimônio incalculável, por isso é que nós temos que ter a compreensão, inclusive, deputado Arnaldo Jardim, deputado José Bittencourt, dos ambientalistas. Nós não podemos ter em certos lugares que temos rios enormes, que podem servir exatamente para a construção de hidrelétricas, mas com travas, com dificuldades, com conflitos. É fundamental que o governo faça as compensações fundiárias, as econômicas, as sociais, mas nós temos que continuar tendo a implantação de usinas hidrelétricas. Eu faço essa consideração, senhoras e senhores, porque veja o Japão, um país pequenininho, sem nenhuma matriz energética, teve que implantar em vários estados daquele país as usinas nucleares. A última grande tragédia japonesa destruiu a usina nuclear de Fukushima. E mesmo assim, o Japão ainda não pode se prescindir das usinas nucleares tão perigosas. Aí no Brasil nós temos rios para que nós possamos continuar gerando essa energia
através de hidrelétrica, e temos, inclusive, alternativas. O etanol, comparando, né, o álcool tirado da cana-de-açúcar do Brasil, é 1000 vezes mais barato do que o álcool tirado do milho nos Estados Unidos. Sim, sim. Então nós temos aí, como também a fonte da luz solar, que está começando a se desenvolver. Então, deputado José Bittencourt, nós brasileiros temos que levantar as mãos ao céu, agradecer e dizer, olha, temos que ser, sim, eficientes na gestão em tudo que nós fazemos. Daí o deputado Arnaldo Jardim disse que podemos sim abaixar os impostos. E pode sim. Eu quero até complementar dizendo o seguinte, é um processo um pouco monopolizado no Brasil. Por isso é que nós temos que fazer com que as concessionárias, geradoras de energia, as transmissoras e também as distribuidoras sejam mais eficientes na sua gestão, melhorem a sua qualidade, né, dos funcionários, de uma série de mecanismos que fazem parte desse complexo da, né, eficiência e diminuir custo. É assim que nós temos que seguir. Ok. O Brasil tem uma capacidade dada pela natureza para gerar energia à base da hidroeletricidade. Agora, ele não tem dinheiro, né, para fazer os investimentos. É daí porque que entra pela via da concessão, não é? E estabelece um período para a construção daquele grande complexo de geração de energia. O que o senhor diz, deputado Arnaldo Jardim? A sociedade pode esperar uma redução na tarifa da energia? Aliás, que a ANEEL, recentemente, para São Paulo, eu queria que o senhor também abordasse essa questão, através da S Eletropaulo e 23 cidades aqui no entorno, já tem uma redução. Gostaria que o senhor ponderasse isso, mas também falasse a respeito das concessões que estão para se findar e se isso pode reduzir o preço da energia elétrica. Muito bem, são dois aspectos muito importantes. Essa questão das concessões também vamos explicar para vocês, embora o deputado Júnior Giabi já falou no começo sobre isso, e também o Bittencourt. Você tem o poder público, o Estado, a União, o Estado de São Paulo e cada um, autoriza um determinado agente, no caso nem é privado, porque foi a CESP em São Paulo, foi Furnas, foi a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, empresas até estatais, que adquirem o direito de fazer uma barragem, levantar ali a represa e com isso produzir energia elétrica. Tem o direito por 30 anos. A mesma coisa quando vai fazer uma linha de transmissão. Tem que ligar depois essa represa para chegar até as cidades. E na cidade tem a rede de distribuição, que pega energia e leva na casa, na empresa, na loja, em cada um dos lugares. Quando se deu essa autorização para fazer ou a geração, ou a transmissão, ou a distribuição, fez-se a seguinte conta: olha, você vai gastar tanto para fazer a represa, você vai gastar tanto para depois operar, e com isso, então, você vai fazer um investimento desse valor. Você vai produzir tanto de energia. Então, tem um lucro que você vai ter direito de ter, e a energia vai custar tanto. Isso foi durante 30 anos. Então, quando a energia tinha um preço fixado, ele era um preço para dar o lucro, porque a pessoa investiu, tinha direito, e para pagar o investimento. Agora, o investimento foi pago. Então, aquilo que foi construído não precisa ser de novo construído. A barragem está lá. Sim. A linha de transmissão está feita. Sim. Então, você pode pagar pela manutenção, ter um lucro ainda da geradora, ou da transmissora, ou da distribuidora, mas o custo tem que abaixar. E nós estamos brigando por isso. Nós estamos bravos, estou dizendo eu, deputado Júnior Giabi, porque nós queríamos que isso já tivesse se tratado há mais tempo. Pela linha Conselho Nacional... pela linha da licitação ou da renovação dos contratos que já existem aí? Tem essas duas correntes. Tem essas duas correntes. Discutindo aqui no Brasil. Essa discussão começou, sabe quando, deputado José Bittencourt? Em 2008, quando o Conselho Nacional de Política Energética, o governo de São Paulo estava querendo vender uma parte da CESP e perguntou isso. E ele montou um grupo de trabalho. Esse grupo demorou de 2008 até agora, 2012, nós estamos no meio do ano, e ainda não apresentou a sua proposta final. Tá certo? Tinha esses dois caminhos. O deputado Bittencourt falou: olha, você pega aquela represa e fala, essa represa agora é do poder público e eu vou colocar em licitação. Ver quem quer tomar conta dessa represa, fazer ela continuar, dessa barragem, e fazer ela continuar produzindo energia. Uns outros dizem o seguinte: olha, o mesmo que fez deve continuar. Só que você faz o cálculo de novo e ele vai receber bem menos agora.
Então, uns propõem prorroga com quem está lá, outros propõem relicitar. Vamos abrir, ver se tem outros interessados. Minha opinião, eu defendi relicitar. Defendi desde 2009, quando teve o primeiro debate na Câmara sobre isso. Depois disso, o tempo foi passando, acho que o governo federal fez por querer, porque agora fica muito difícil ter um outro caminho da relicitação, criou uma situação de fato. Então, a nossa discussão hoje não é, tá certo, a cor do gato, como se diz. Não importa se ele vai ser branco, ou se ele vai ser amarelo, ou se ele é cinza, ou se ele é preto. Nós queremos que ele coma o rato. Ou seja, nós queremos que tenha diminuição. No custo da energia. No custo da energia. Então seja nós estamos concentrando... da licitação ou da renovação. Estamos concentrando nisso para fazer com que isso signifique essa diminuição. E o próprio Tribunal de Contas da União, na análise das contas do governo federal de 2011, fez dentre as 40 recomendações, uma delas é para que, através do Ministério da Energia, defina logo essa questão em relação ao modelo que se vai implementar em relação a... Vamos ouvir o Junge, né, Zé? Mas eu queria só fazer um apelo também, eu estou falando em nome deles porque eu estou autorizado pelo Zé Bittencourt, pelo Junge, pela identidade que nós temos e pelo empenho que nós temos nessa causa. Mas esse fato de você comentar esse assunto, assinar o abaixo-assinado, gente, façam já. Por quê? Porque como o governo está por se definir agora e vai mandar lá um projeto para a gente na Câmara, para nós fazermos com que esse projeto signifique a diminuição do custo, depende da sua mobilização também. Nós estamos mobilizados. Vamos fazer a nossa parte, pode confiar. A frente que o José Bittencourt constituiu aqui na Assembleia é de muita valia para isso. Mas você, assinando o abaixo-assinado, comentando o assunto, mandando e-mail para nós, mandando para os outros deputados federais, você ajuda, porque está na hora da onça beber água, como se diz. É agora, no mês de agosto, que essas questões vão ser decididas. Muito bem. Deputado Junge, embora eu fiz a pergunta para o deputado Arnaldo, mas a gente pode compartilhar, e já houve de fato agora uma manifestação da ANEEL, como resultado daquela audiência pública, que reduziu o preço da tarifa da energia. O senhor reflete sobre essa questão? Olha, eu quero mais uma vez fortalecer e robustecer a consideração final desse bloco do deputado Arnaldo Jardim. Vossa Excelência tem toda a razão. Nós temos que fazer com que você, estudante, dona de casa, operário, né, enfim, o cidadão paulista, possa pressionar o seu município lá, através da Câmara Municipal, através da Prefeitura, para que nós lá no governo federal, enquanto parlamentares, possamos também rapidamente tomar uma série de decisões. Sabe por quê? O deputado Arnaldo Jardim é meu professor, deputado José Bittencourt, nosso professor. Mas eu tenho certeza que ele vai corroborar o que eu vou falar aqui nesse instante. Diante do movimento da Frente Nacional, que nós fazemos parte, a presidente Dilma tomou algumas medidas. Mas é fundamental que antes que ela tome algumas medidas, nós possamos fazer com que o projeto do Congresso Nacional, impulsionado por vocês nos estados, possamos ter mais força para que o teto de certas reduções não seja aquilo que o governo federal deseja, mas sim aquilo que o Parlamento Nacional possa sugerir, deseja. Que talvez seja a expressão da verdade e da satisfação do povo brasileiro. Sem dúvida. E agora, deputado José Bittencourt, nós observamos, tempos atrás, que a Eletropaulo, que tem aí uma região vastamente povoada, uma das mais, assim, densamente povoadas do planeta Terra, que ano passado a Eletropaulo não cumpriu o reajuste que a ANEEL estava praticamente exigindo, e ficou para este ano. E aí saiu na imprensa que a ANEEL teria feito uma redução de 9,23 mais ou menos. E no frigir dos ovos saiu para os consumidores de uma forma geral 2,26. E as pessoas ficaram um pouco indignadas. Mas eu queria explicar assim rapidamente, dizendo que foi realmente um pedido da ANEEL para que forçasse a redução da energia elétrica da concessionária da distribuição Eletropaulo para 9,23 mais ou menos. Mas infelizmente, na negociação extremamente complexa, difícil, só se conseguiu 2,23, 2,28. Então é fundamental que nas outras medidas de novos contratos, nós possamos ter a força
da ANEEL muito maior do que foi com a Eletropaulo. Certo. Mas, finalmente, eu gostaria de dizer que, se não for a população pressionando os parlamentos de forma geral, o governo, que é o executivo, não se sente muito sensibilizado, porque os impostos, que são a maior parte das tarifas de energia elétrica, são os melhores impostos que tem o governo. Faça sol, faça chuva, esse imposto mensalmente engorda, né, a Secretaria da Fazenda, o Ministério da Fazenda, atrás do consumo de todos nós. Sem dúvida. E até porque nós temos hoje no país, vigorando, em relação ao preço da energia elétrica, o chamado princípio da modicidade tarifária. Governo obedece isso, governo federal, a ANEEL tem que obedecer isso, o Ministério da Energia obedece isso, os governos estaduais e os governos municipais. Deputado Arnaldo Jardim, nós estamos nos encaminhando para o final deste programa e eu gostaria de deixar os senhores à vontade, são meus convidados, são convidados da TV Assembleia. Aliás, os senhores fazem parte desta casa e desta TV também. O que dizer da nossa tarifa de energia? Cumpre realmente o princípio da modicidade tarifária? Evidentemente não, deputado José Bittencourt. É uma determinação da lei, mas não está sendo cumprida. Modicidade é de módico, sim, é de barato. Sim. Então seria o princípio de uma tarifa, energia e de menor custo. Hoje nós estamos distante disso e é toda a nossa caminhada. Uma caminhada que se reforça muito. Eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa de ter aqui promovido este tema nesse debate. Dizer do privilégio de estar aqui convidado por você, meu caro José Bittencourt. O José Bittencourt é daquelas pessoas que a vida não alterou os seus princípios. É lógico que a vida vai nos ensinando coisas, mas eu fico muito feliz de ver que as responsabilidades crescentes e cada vez são maiores do deputado José Bittencourt não significaram nenhuma mudança de caráter, nenhum desvio de comportamento. Dizer que eu tive a honra de conviver com você aqui na Assembleia e vejo que você continua da mesma forma, viu, José Bittencourt? Obrigado, orgulha a todos nós. Obrigado. Meu privilégio estar aqui ao lado do deputado Jundiaí e terminar com uma declaração de amor ao nosso país, me permitam dizer. Nós estamos falando de uns problemas, mas nós temos aquilo que foi mencionado aqui. Nós temos uma fonte de energia como nenhum outro país tem, a mais limpa do mundo. A China, o grande fenômeno mundial, os Estados Unidos, a grande potência mundial, tem a sua energia gerada a partir do petróleo e do carvão. Foi mencionado isso aqui. E quando nós falamos da matriz de energia dos combustíveis, o Junge também mencionou o nosso etanol, agora vem o nosso biodiesel, enquanto que os outros consomem só a gasolina da forma como é. É um diferencial. Nós reunimos há pouco o mundo aqui na Rio Mais 20. Momento que se discutiu o futuro do planeta, toda a questão das mudanças climáticas por conta dos gases de efeito estufa. Imaginemos nós, meus amigos, como seria a cidade de São Paulo se nós não tivéssemos o etanol. O grau de poluição que nós teríamos, isso implicando em gastos de saúde. E nós falamos da questão da energia também na mesmo marco. Quer dizer, a nossa matriz energética é uma matriz limpa, diferenciada. Agora nós estamos vendo cada vez mais surgir a energia eólica, que vem dos ventos. A energia solar, nós temos que perseverar nesse caminho. O deputado Jundiaí acredita nisso, eu também, nós vamos insistir nessa questão. Enfim, dizer que nós colocamos um problema, porque nós temos paixão por um futuro limpo, um futuro desenvolvido, um futuro com energia ampla, que significa uma melhoria da qualidade de vida de todos. Não deixe assinar o abaixo-assinado, apoie e acompanhe a trajetória do deputado José Bittencourt e nós vamos, acho que brevemente, vamos marcar um programa para daqui uns 3 meses, hein? Sim. Nós vamos dar um balanço e eu certamente serei que é um balanço de vitórias que nós conseguiremos. Fica a proposta aí no ar. Eu gosto de parlamentar assim, que assume compromisso é público, né, deputado Jorge? E o deputado Arnaldo Jardim também é um defensor tremendo da questão aí da coleta seletiva, da reciclagem, dos resíduos sólidos, ajudou muito a implementar essa política aqui no Estado. Aliás, tem uma lei aqui, 12.300 do Estado, que ele encampou essa temática de tal modo que
é um grande deputado que abrilhanta o Congresso Nacional e representa dignamente a nossa sociedade. Deputado Jorge, está de pé essa proposta do deputado Arnaldo? Claríssimo. Sim, daqui a 3 meses a gente fazer um balanço aqui em público. Com muita satisfação. Sim. Mas eu queria terminar as minhas palavras agradecendo a Deus, deputado José Bittencourt, porque quando o deputado César Halum, para descentralizar esse processo vigoroso da Frente Nacional, nos pediu, inclusive, que pudéssemos selecionar ou nominar alguns deputados das assembleias. E coube a nós, deputado Arnaldo Jardim, a este deputado, como também a alguns outros deputados federais do Estado de São Paulo, que nós pudéssemos escolher um nome. E esse nome foi de Vossa Excelência. Caiu do céu, deputado José Bittencourt. Obrigado, Jorge. Porque com a sua força, com o seu equilíbrio, com sua coerência na condução dessa frente estadual, nós estamos vendo em muitos municípios já as pessoas extremamente ligadas e conscientes de ajudar com essa pressão, a fim de que nós possamos efetivamente melhorar a qualidade de vida dos paulistas do estado de São Paulo, portanto do Brasil, como também o povo paulistano, para que com a energia mais barata nós possamos levar efetivamente o Brasil nessa concorrência no mundo globalizado. Obrigado, José Bittencourt, e obrigado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Obrigado, deputado Jorge. Os telespectadores podem acessar o site dos ilustres deputados, enviar e-mail, fazer essa assinatura através da chamada petição eletrônica, seja através do site nosso ou também através do site da Fiesp, e levantarmos essa bandeira. Qual é o cidadão e a cidadã, o empresário ou a empresária, que não gostaria de ver o seu custo, o custo da sua empresa, o custo fixo reduzido, e termos a sensação de estarmos contribuindo para um ambiente melhor, mais saudável, de mais qualidade, contribuindo para que este país avance, seja mais competitivo internacionalmente. Nós teríamos outras ideias para discutir aqui, a questão do chamado consumo inteligente, do smart grid, que isso é importante, a chamada, a energia que de repente furtada, não é? Que a gente vê que quem acaba pagando a conta são aqueles que... Bons pagadores. Bons pagadores. E tem um percentual no custo da energia. A Gatolândia poderia falar sobre isso, porque quem acaba pagando é justamente aquele que regularmente aí com sua energia elétrica em dia. Portanto, meus senhores, muito obrigado, fiquem com Deus, sucesso do deputado Arnaldo, vai dar luz, Deus vai dar luz e entendimento, estratégia do deputado Arnaldo, do deputado Jorge, para que no embate lá no Congresso Nacional, vamos acompanhar de perto, nós tenhamos aí um resultado legislativo que venha atender às aspirações da população brasileira em relação ao preço da energia elétrica. Fique com Deus.